Pessoal, competência exclusiva da União. Já sabe? Da União. Se é exclusiva, é poder executivo, tá? Então, aqui, qual é o ente federado? Quando eu falo em competência exclusiva, vai que uma questão tua traz assim, ó, de acordo com a competência exclusiva. E aí tu vai ter que saber qual é o ente. Qual é o ente? União. Ok? Qual é o poder desse ente? Quem é, pessoal? Poder executivo. Ou seja, é competência administrativa. Ok? Além disso, tem uma observação muito grande. Essa competência exclusiva, que está lá no artigo 21, tá? Vou botar aqui o artigo, né? Artigo 21. Ela vai ter responsabilidade de chefe de Estado e de chefe de governo. Ou seja, eu estou aqui organizando internamente a minha chamada soberania interna. E essa soberania interna vai ser exercida pela União, como também a chefia do governo federal vai ser exercida pela União. E quem está organizando como que o Poder Executivo, o presidente da República, o que ele vai poder fazer, quais as decisões que ele vai poder tomar, está aqui no meu artigo 21. Eu tenho, portanto, responsabilidade de chefia de Estado e responsabilidade de chefia de governo. Lembrando que responsabilidade de chefia de Estado, só quem exerce é o representante da República Federativa do Brasil, presidente da República. E a responsabilidade de chefia de governo, se federal, é o representante da União, ente federal, presidente da República. No entanto, nós vamos ter mais outros 3 chefes de governo. Chefe de governo estadual, municipal e distrital. O que eu estou querendo chamar a atenção? Se nesse artigo 21 eu trago competências de chefe de Estado e só quem pode exercer essa competência é o presidente da República, há uma grande observação para a gente fazer aqui. Essa competência exclusiva, ela é indelegável. E aqui eu quero te esclarecer uma situação. Ah, Sênia, eu sabia que a competência exclusiva é indelegável e que a privativa ela é delegável. Mas entenda o porquê. Olha só, quando a Constituição Federal diz que quem vai fazer isso é o fulano, quem exerce essas competências é a União, ela definiu que é a União. E é a União que vai exercer, a não ser que ela mesma permita que a União, que é a responsável, passe para outra pessoa essa responsabilidade, ou seja, delegue para outra pessoa a responsabilidade que a Constituição entregou à União. O que é que eu estou te dizendo? Se a Constituição disse que é da União e ponto final, ninguém mais mexe. Ela não passa para ninguém e ninguém pode tocar naquela responsabilidade, a não ser que a própria Constituição tenha autorizado a União a delegar aquela competência. Eu estou explicando para ti, em palavras bem simples, o que significa o princípio da indelegabilidade de função. Isso acontece, pessoal, quando eu estou organizando União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e isso acontece também quando eu estou organizando Legislativo, Executivo e Judiciário. Se eu disse no Judiciário que cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar isso, é ele que vai julgar, ele não pode passar para o STJ, nem para nenhum TRF, nem para um TJ. Se eu digo que é o governador que vai tratar disso, é ele que vai tratar e eu não vou poder passar para ninguém. Vocês estão entendendo o que é a indelegabilidade de função? Se a Constituição disse que é daquela representação, é ele que irá exercer. Essa é a regra, tá? Ou seja, as minhas competências exclusivas, elas são indelegáveis pelo próprio princípio da indelegabilidade de função. Mas, mais ainda, por tratarem de responsabilidades soberanas da República Federativa do Brasil, representada pela União, né? Nessa dupla personalidade que a União tem, nessa ideia de chefia de Estado. Nós vamos ter funções de chefe de Estado que somente o presidente da República pode exercer, somente a União, na figura dessa soberania nacional, pode estar ali exercendo internamente no nosso território as competências do artigo 21. Então, o 21 ele é indelegável mesmo, pelo princípio da indelegabilidade,
como também por tratar de responsabilidades de chefia de Estado, que só podem ser exercidas pelo presidente da República. Fechou? É isso que eu quero que fique por enquanto na tua cabeça, essa indelegabilidade das competências exclusivas, tá? Eu sei que você já sabe que a privativa ela é delegável, mas por que a privativa é delegável? Porque ela é uma exceção ao princípio da indelegabilidade e para ser uma exceção é necessário que a Constituição tenha feito o quê? Autorizado a União a delegar aquela competência e ela autorizou, tá? E aqui eu já quero te deixar bem claro que não é porque eu chamo, a Constituição chama algo de privativo que vai ser delegável. E não é porque ela chama algo de exclusivo que vai ser indelegável. As competências são por si do Estado, federado, estadual, municipal, distrital, do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, por si indelegáveis. Só vão ser delegáveis quando a Constituição autorizar essa delegação, esteja ela chamando de competência privativa, exclusiva ou de nome que ela der. Para ser delegável, não importa o nome que eu der, importa que naquele artigo que prevê a competência esteja ali uma autorização de delegação. Entendemos? Vou voltar com isso mais na frente, mas só por enquanto para te deixar bem claro. Agora, quando eu falo de organização político-administrativa, nesse assunto que nós estamos vendo aqui, a exclusiva é indelegável e a privativa é delegável. Isso aí está claro. Nós vamos ver já já, vai ficar mais claro ainda. Então vamos lá. No artigo 21 nós temos vários incisos. É óbvio que eu não vou aqui parar para explicar cada um deles, tá? Eu vou te chamar a atenção para aquilo que é mais importante e vou falar dos incisos que são mais importantes. Primeiramente, uma coisa que você tem que entender, as competências do artigo 21, como elas são do Poder Executivo, elas vão envolver atos administrativos e como envolve atos administrativos, envolvem ação. E como envolvem ação, elas vão ser descritas por verbos. Ó, manter, declarar, assegurar, permitir, decretar, autorizar, emitir, ok? Dessas competências, você vai ver também que a Constituição se preocupa em entregar para a União uma função de organizador geral, tá? De gerente geral. Ela vai estar tratando daquilo que é de interesse nacional, ou seja, dando aí diretrizes, enfim, mas também, além dessa função de organizador geral, ela vai se preocupar em entregar à União esse poder de soberania interna da nossa nação. Por exemplo, declarar guerra, assegurar a nossa defesa nacional, permitir, e aqui é importante, ó, que em lei complementar, né, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Além disso, manter relações com estados estrangeiros, ó, e participar de organizações internacionais. Tudo isso quem faz é a União nesse exercício de soberania, tá? Muito bem. Caminhando aqui, nós temos 5 incisos que são muito importantes que estão sendo cobrados em provas. Primeiro é o inciso 10, tem muito que se falar, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional, né? A gente sabe que o serviço postal é monopólio prestado pela empresa pública Correios e isso daqui é competência da União, tá aqui, ó, manter o serviço postal. É ela que mantém esse serviço aí de monopólio pelos Correios. Inciso 11, explorar diretamente, ela mesma, ou mediante autorização, concessão ou permissão, ou seja, como hoje é feito, né? Nós temos aí as concessionárias, os serviços de telecomunicação. Nós temos aí as comunicações que vão ser prestados pela TIM, pela Oi, pela Claro, Embraer, enfim, né? Embratel, nos termos da lei. Que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Eu tenho aqui, pessoal, 2 observações para serem feitas. A primeira é uma observação que vai te exigir um pouco de maturidade, tá? Quando eu falo que o artigo 21 é uma competência administrativa, que quem vai exercer é o Poder Executivo, eu preciso de um pouquinho de maturidade institucional para ti. Olha só, você que ainda não viu direito administrativo, você que já viu direito administrativo, você está lembrado de um princípio que é chamado de princípio da legalidade. Você que ainda não viu, significa que é um princípio que o Estado brasileiro, o Poder Executivo, só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, para o prefeito, para o governador, para o presidente da República agir, eu tenho que ter uma lei prevendo aquela ação, tá? Princípio da legalidade. Se cabe à Constituição, se cabe à União, de acordo com a Constituição, explorar diretamente ou mediante autorização esse serviço de telecomunicação,
tem que existir uma lei dizendo para a União como é que vai ser feita essa exploração, entendeu? Como que essa exploração vai ser dada. E a Constituição ainda fala mais, ó, é nos termos da lei. Ela mesma dá a dica, nem precisava dar, porque necessariamente ia ter que ter uma lei. O princípio da legalidade já prevê isso daí, mas a mesma Constituição fala, explora diretamente esse serviço nos termos da lei. Ou seja, é uma competência que vai estar aqui no 21, mas já espera, aguarda, que vai estar lá no 22 também. Se é o presidente da República que vai organizar esse serviço e vai prestar esse serviço diretamente ou mediante concessão, ele também vai ter que seguir uma lei da própria União, uma lei federal elaborada pelo Congresso Nacional, ao fazer a prestação desse serviço. Estão entendendo? O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, na grande maioria das vezes, as competências administrativas vão exigir uma lei e vão acabar também trazendo para a União uma competência legislativa. Então, se eu tenho aqui na Constituição Federal o artigo 21 prevendo uma competência do Executivo da União, necessariamente eu tenho que ter uma lei dizendo como que essa competência vai ser prestada, como que essa responsabilidade vai ser exercida, quem que vai fazer, como vai ser feito, quando vai ser feito, em que termos vai ser feito, do jeito que aqui que o inciso 11 traz. Então, minha primeira observação é essa ligação entre a competência dada ao Executivo e o princípio da legalidade, que vai, né, trazer também, por tabela, uma competência legislativa, tá? Segunda observação. Se cabe ao Estado brasileiro explorar, a União, né, explorar diretamente mediante autorização, concessão, permissão, o serviço de telecomunicação, tá? A Constituição diz ainda que ele organiza o serviço e ainda cria o órgão regulador e outros aspectos que sejam institucionais. Então, esse meu serviço aqui de telecomunicação, prestado pela União, cabe a ela organizar e trazer as regras desse serviço, principalmente as regras que envolvem prestador do serviço e consumidor. E aqui uma jurisprudência do STF. Em vários estados brasileiros, começaram a ser editadas leis isentando, impedindo a cobrança da chamada assinatura básica pelas empresas de telecomunicações. Por exemplo, você, cliente da TIM, paga lá mensalmente o seu celular. Na sua conta, tem lá um valor, assinatura básica, mensal, diz lá o valor fixo, e o que você consumiu. Não é assim que tem? Pronto. Esse valorzinho da assinatura básica mensal, várias leis estaduais estavam dizendo que não podia ser cobrado. E isso foi questionado no STF. Por mais que fosse favorável ao consumidor a não cobrança, a isenção desse valor da assinatura básica mensal, o STF disse que uma lei estadual não pode prever essa isenção. Por quê? Porque se cabe à União prestar esse serviço, cabe a ela dizer as regras da prestação desse serviço. E se a lei federal que trata desse serviço não proíbe a cobrança de assinatura básica federal, de assinatura básica mensal, uma lei estadual não poderia estar proibindo. Então, se a Constituição Federal entregar à União a prestação desse serviço e a ela a organização da prestação desse serviço, somente a União poderia dispor ou tratar dessa assinatura básica mensal. Estado não poderia estar tratando, tá? Jurisprudência, portanto, que vai dizer, que vai declarar como inconstitucional lei estadual que veda a cobrança de assinatura básica mensal por prestadora de serviço de telecomunicação. É inconstitucional, portanto, lei estadual que vede essa cobrança. Fechou? Muito bem. Inciso 12. Cabe à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens, instalação de energia elétrica e aproveitamento energético do curso de águas, tá? Em articulação com os estados, quando o potencial hidroenergético se situar nos estados. E aí a gente vai lá para os bens dos estados. O potencial hidroenergético se situa no estado quando estiver totalmente dentro do estado. A navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário. Qual transporte? Vejam que não é qualquer um. Entre portos brasileiros, tá? E fronteiras nacional, ou que venham a transpor os limites de estado ou território. Quer dizer, aqueles que for municipal,
dentro de um município, não é da União, tá? Ó, entre porto, fronteira, ou que transpõe os limites de estado ou território, e os intermunicipais dentro de um mesmo estado. Esses daqui, ó, não cabem à União tratar. Quem vai tratar, Sênia? Não sei, mas a União não é. Vamos ver de quem é isso daqui. Te antecipo que o municipal é de quem? Logicamente, do município, né? Interesse local. Outro inciso também, outro itemzinho importante, o serviço de transporte rodoviário, ó, interestadual e internacional de passageiro. Então, o rodoviário interestadual não é mais ninguém que pode prestar, somente a União. Mas olha só, o intermunicipal e o urbano, que não é rodoviário, né? Municipal, aqui também não pode a União prestar. A gente vai ter que ver quem vai prestar esses serviços. Ou seja, quando eu falo em transporte, em momento nenhum eu vou me reduzir a um único ente federado. Quando eu falo em transporte, eu tenho que analisar todos os entes federados. Todos os entes federados têm competência para transporte. Tanto o transporte ferroviário e aquaviário, como o transporte rodoviário. E o único ente federado que tem competência para transporte urbano, eu já te antecipo, é o município. Só ele pode tratar de transporte urbano, ok? Outro linha importante são os portos marítimos, fluviais e lacustre. Também quem vai explorar aí é a própria União, tá? Inciso 13, deixei as duas redações, porque nós temos aqui, ó, emenda recente de 2012, alterando essa redação. Olha só, organizar e manter o Poder Judiciário, organizar e manter o Poder Judiciário. De quem? O Poder Judiciário, né? De quem? Da União. Ministério Público, tá? E Defensoria Pública do Distrito Federal. Ministério Público do Distrito Federal, dos territórios e Defensoria Pública dos territórios. Assim, o que foi que mudou aqui? Mudou o seguinte: o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios, que já era da União, tá vendo? Do Distrito Federal e dos territórios, continua sendo mantido pela União. Mas a Defensoria Pública, que era mantida pela União do Distrito Federal e dos territórios, mudou. A Defensoria Pública apenas dos territórios é mantida pela União. Então, olha só, a União vai organizar o quê? O Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública. De quem? Dos territórios. Como a gente já viu, não viu? Mas ela também vai organizar o Poder Judiciário do Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal. E a Defensoria Pública é apenas a Defensoria Pública dos territórios. Ela não organiza a Defensoria Pública do Distrito Federal. Quem organiza a Defensoria Pública do Distrito Federal, então, Arsênia? Bom, se saiu aqui do texto da União, não está lá no artigo 30 para os municípios, porque o Distrito Federal não é município, não está lá no artigo 30 do Distrito Federal, quem deveria prestar? Os estados. Só que a gente sabe que o Distrito Federal não é estado. Se não foi entregue aos estados, eu entreguei a quem, pessoal? Se eu não entreguei à União e aos municípios, eu entreguei a quem? Ou ao Estado ou ao Distrito Federal. Então, quem presta a Defensoria Pública, quem organiza a Defensoria Pública do Distrito Federal? O próprio Distrito Federal. Assim, não entendi. Competência residual. Eu entrego para a União o que é dela, aos municípios o que é dela, e o que sobra fica com os estados. Beleza, tá? Eu entendi. E o Distrito Federal recebe competência de quem? Dos municípios e do Distrito Federal. Se recebe competência do Distrito Federal, então, dos estados, né? Recebe competência de quem? Dos municípios e dos estados. Se recebe competência dos estados, significa dizer que residualmente a organização da Defensoria Pública do Distrito Federal ficou a cargo do Distrito Federal. Ficou claro?
Muito bem. Então, nesses incisos aqui, no inciso 13, é importante você entender que a Defensoria Pública do Distrito Federal está sendo organizada pelo próprio Distrito Federal e não é mais organizada pela União. E o que mais que a União organiza? Ela organiza e mantém também a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar de quem? Do Distrito Federal. Bem como, tá? Presta assistência, financeira, dinheiro ao Distrito Federal para a execução de serviço público por meio de um fundo próprio. Então, a União ainda tem uma obrigação aí financeira com o Distrito Federal de estar aí ajudando ele na prestação desses serviços públicos. Por que, Arsênia? Porque o Distrito Federal é muito pequeno e a arrecadação tributária da população do Distrito Federal não teria como sustentar todos os serviços públicos que devem ser prestados ao Distrito Federal. Portanto, a União fica aí, tá, ajudando essa prestação de serviços, ok? Continuando aqui, outro inciso importante que a gente precisa ver, inciso 20, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbano. Arsênia, mas tu disse que transporte urbano só quem presta é o município. Só quem presta transporte urbano é o município. Mais ninguém. Mas, diretriz é algo que é geral. Eu vou orientar geralmente, tá? De forma geral. Desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e os transportes urbanos. Para que em toda a nação nós tenhamos aí regras que vão ser seguidas uniformes, mas cada município desse vai dizer qual é a empresa, quanto é que fica a passagem. Estou lembrando lá da confusão dos 20 centavos, quem define o valor é o município, mais ninguém. Mas a forma que essa prestação vai ser dada, quem vai instituir essa diretriz é a União. Então, cuidado. Não é porque eu estou falando em termos de urbano que tu está pensando em município imediatamente, né? Você vê aí que a União tem esse interesse nacional de tentar fazer uma organização, né? Como os livros vão trazer para ti, se tu for estudar por livro, tu vai ver lá, a moldura quem traça é a União, mas quem pinta o quadro interno é o município. Você vai ver esse exemplo aí. Ela vai traçar os limites e os municípios vão definir as regras específicas, tá? Diretriz, portanto, do desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e transporte urbano. Quem traça essas diretrizes é a União, mas quem executa tudo isso daí é o município. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Inciso 13 aqui também, bastante importante. Caiu em algumas provas, tá? Não é tão cobrado, é uma emenda constitucional de 2006, mas teve algumas provas que caíram e pegou muita gente. Olha só. Explorar o serviço de instalação nuclear de qualquer natureza e exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendido os seguintes princípios e condições. Então, primeira coisa que tu tem que entender que falou em coisa nuclear, assunto nuclear, o monopólio é da União, tá? Monopólio da União, Estado, município, Distrito Federal não cuida disso. Quem cuida disso é a União. Tudo envolvendo nuclear. E quais são os princípios e a condição? Aqui, duas super importantes, letra A e letra D. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. Então, não basta o presidente da República decidir que vai colocar uma exploradora, né, de serviço nuclear, uma outra Angra, vai construir Angra 3. Não adianta o presidente definir. Ele tem que colocar no Congresso Nacional para ter aí a aprovação do Congresso Nacional. Então, essa aprovação do Congresso Nacional é importantíssima, seja para instalação de usina, seja para elaboração de programa nuclear, para o que for, o Congresso Nacional está aí, né? Em todo o território nacional, a atividade nuclear tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. A linha D vai dizer que a responsabilidade civil por dano nuclear independe da existência de culpa, ou seja, é uma responsabilidade objetiva. Não importa quem praticou o ato, não importa se foi sem querer, se foi querendo, o que foi, a União vai estar sempre responsabilizada por qualquer dano nuclear que venha a ser causado, ambiental, individual, o que for, cabe à União, portanto, responder. A linha B e a linha C, elas vão trazer aqui uma regra para a utilização de radioisótopos, tá? Eu não vou te dizer o que significa radioisótopos, porque isso aí também não vai te importar. Tu só tem que saber que existem dois tipos de radioisótopos. Os radioisótopos normais,
e uns radioisótopos que são mais fracos, que são os radioisótopos de meia-vida. A maior preocupação que a União tem são com os radioisótopos normais, porque eles são, digamos assim, mais nocivos. Os radioisótopos de meia-vida, eles são mais simples, eles são mais brandos, eles não vão trazer tantos malefícios. E daí as regras para o uso de radioisótopos normais são mais rígidas. E para o uso de radioisótopos de meia-vidas, continuam rígidas, mas são menos rígidas do que para aqueles outros radioisótopos, tá? Olha aqui, com essas premissas na cabeça, vamos ler aqui a linha B e a linha C. Um regime de permissão, tá? Ou seja, explorar o serviço de instalação, sob regime de permissão. São autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos. Mas esse comércio e essa utilização só vai poder acontecer para pesquisa, uso médico, agrícola e industrial. Então, necessariamente, comercialização e utilização de radioisótopos, só pode esses dois atos, comercializar e utilizar, só vai poder ser usado comércio e uso desses radioisótopos se for para pesquisa, uso médico, uso agrícola ou industrial, tá? Eu estou limitando no que eu vou comercializar e no que eu vou usar, para não ficar livre, porque eles são mais perigosos. Na linha C, mesma coisa. Sob permissão, vão ser autorizadas, tá? A produção, eu posso produzir, eu posso ainda, além de produzir, eu posso comercializar, produção, comercialização e a utilização. Então, eu acrescento mais uma forma, tá, de explorar esse radioisótopo de meia-vida. Tanto eu produzo, como eu comercializo, como eu utilizo. E olha só, eu não digo em quê, eu não digo para quê, eu deixo livre. Então, no meu radioisótopo normal, como ele é mais severo, ele é mais nocivo, eu vou limitar tanto o que eu faço, comércio e uso, como para que eu comercializo e uso. Pesquisa, uso médico, agrícola e industrial. O de meia-vida, além de comercializar e usar, eu ainda posso produzir. E eu não limito a que eu vou usar, produzir ou comercializar. Está livre, tá? Esses radioisótopos. Agora, de meia-vida ou igual ou inferior a 2 horas. É só para você saber qual é o tipo desse radioisótopo. É como se ele tivesse uma duração aí de vida, tá? Meia-vida ou igual ou inferior a 2 horas. Arsênio, como é que isso cai na minha prova? Cai trocando. Que o radioisótopo de meia-vida ou igual ou inferior a 2 horas, só para pesquisa, uso médico, agrícola e industrial. Não, eles são livres, tá? Quem é para esses fins aí é o radioisótopo normal, tá bom? E outra forma de cobrar é dizer que esse radioisótopo normal eu posso também produzir. Não pode produzir, só quem pode ser produzido é o radioisótopo de meia-vida. Ficou claro? Entendemos? Muito bem. A gente termina aqui analisando com essa questãozinha as nossas competências exclusivas. A União é pessoa jurídica de direito público interno, a qual incumbe exercer prerrogativas de Estado Federal brasileiro, como, por exemplo, assegurar a defesa nacional e permitir, nos casos previstos em lei complementar, lei complementar, nós vimos, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Olha só, questão de procurador de 2013 da AGU. Eu estou falando apenas, tá, de uma competência específica. Prerrogativa de Estado Federal Brasileiro, sim, né? Prerrogativa do Estado Federal Brasileiro. Assegurar a defesa nacional, vimos que sim. Permitir, nos casos de lei complementar, que forças estrangeiras transitem ou permaneçam temporariamente. Corretíssimo. Pura decoreba, tá bom? Até já com mais competências.